Muito bem, amigos. Estamos juntos para apresentar aqui mais um RVC Revista. Hora de saber o que é notícia, o que é informação, o que acontece em Pindamonhangaba e em toda a região do Vale do Paraíba. Começamos com as datas comemorativas. Vamos lá, dia 15 de setembro, Dia do Cliente. Parabéns a todos nós que somos clientes. Temos também notas regionais. Vamos conferir então as últimas informações com Daniela Gonçalves. Alô, Dani. O Vale do Paraíba tem 2 entre as 20 melhores escolas do estado. É o que revela o resultado do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, aplicado no ano de 2010 e divulgado pelo Ministério da Educação. A média do estado foi de 561 pontos, acima dos 531 da média nacional. Ao todo, o Vale do Paraíba tem 89 escolas públicas e particulares com desempenho no Enem acima das médias estadual e nacional. E a Prefeitura de Ubatuba prorrogou até o dia 30 de setembro o Refins Municipal, que é o refinanciamento fiscal, tendo em vista o aumento excessivo de pedidos de parcelamento. No Refins, o contribuinte que está em atraso com suas obrigações fiscais em Ubatuba pode refinanciar a dívida valendo-se de benefícios legais. Informações podem ser obtidas pelo www.ubatuba.sp.gov.br. E a Dersa, Desenvolvimento Rodoviário S.A., vai contratar uma empresa de engenharia para acompanhar as obras de duplicação da rodovia dos Tamoios. Além da consultoria técnica, a empresa vai fornecer serviços de geologia sobre a área definida para receber a pista da Nova Tamoios, como vem sendo chamada pelo governo estadual. A licitação vai ser encerrada no dia 28 de outubro. E depois dessas informações, vamos falar sobre a Câmara Municipal de Pindamonhangaba. O Alexandre Faria, vereador, tem informações sobre o orçamento participativo. Orçamento participativo. Esse é o assunto na sessão da Câmara Municipal de Pindamonhangaba. Para falar sobre esse tema, eu converso agora com o vereador Alexandre Faria. Vereador, importante a população participar nesse orçamento participativo. Hoje vota-se a Lei de Diretriz Orçamentária para 2012, né? E com isso abre-se toda uma discussão para o orçamento de 2012. Então nós sabemos que é importante a participação da comunidade, principalmente da comunidade organizada, né? Inclusive é um desejo nosso, né, que futuramente nós venhamos a ter realmente o orçamento participativo, onde a comunidade possa sentar e ela dizer realmente o que ela necessita. Hoje, infelizmente, ainda não é assim. Nós temos um corpo técnico, nós temos as secretarias, né, que sentam e definem aquilo que é o melhor para a cidade. Claro que a partir de consultas e tudo mais, mas o importante é que realmente no futuro próximo o povo possa participar. Por isso é importante que as comunidades estejam organizadas. Recentemente nós enviamos uma indicação de projeto de lei ao Executivo que fala justamente sobre isso, de possibilitar a regularização das associações de moradores, a regulamentação dos centros comunitários como pontos de encontro onde a comunidade possa decidir sua vida, aquilo que ela entende que é o melhor para ela. É importante a presença, é importante que os líderes comunitários tragam para que sejam feitas emendas no orçamento, aquilo que a comunidade entende que é o melhor para ela, por exemplo, uma creche, um posto médico, aquilo que realmente ela entenda que é necessário de investimento na comunidade. Então pode trazer, os gabinetes estão abertos, né, os vereadores estão à disposição, pode chamar inclusive os vereadores para estar discutindo isso na comunidade, que é muito importante. Esse orçamento participativo, o vereador Alexandre Faria tem escutado a população, tem andado pelo município? Sem dúvida, a gente tem visitado algumas associações de moradores, né, alguns bairros, né, porque é importante trazer esse retorno da comunidade. Como eu falei, nem sempre, às vezes, o que o gestor público idealiza para a comunidade é aquilo que realmente a comunidade esteja precisando naquele momento. Então, por isso que é importante esse contato, essa relação comunitária. Conversei com o vereador Alexandre Faria, que falou sobre o orçamento participativo na Câmara Municipal de Pindamonhangaba. Marcelo Santos para a RVC Notícias. Ok, agora é hora de saber das vagas de emprego disponíveis em toda a região do Vale do Paraíba. O posto de atendimento ao trabalhador de Pindamonhangaba oferece vagas para acabamentista gráfico, ajudante mecânico, analista fiscal com curso superior em ciências contábeis, aplicador de adesivo, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de escritório,
corretor de imóveis com habilitação, costureira, cozinheira residencial, estagiário de engenharia civil, estagiário técnico em contabilidade, farmacêutico, impressor de silkscreen, impressor gráfico, inspetor de qualidade, manicure, marceneiro, mecânico de empilhadeiras, motorista de caminhão, motorista de guincho, padeiro, pedreiro, professor de tênis, serralheiro industrial, tosador de animais, vendedor e vidraceiro. Os interessados podem comparecer ao posto de trabalho, que fica na Avenida Albuquerque Lins, número 138, no bairro São Benedito. E do emprego para outras notícias. Mais facilidades para o deficiente visual que precisa ir ao banco. Um projeto em análise no Senado determina que todas as agências do país tenham atendimento sonoro ou em braille. Justino Bastos é deficiente visual. Ele teve que trocar de banco para conseguir o atendimento adequado aos cegos. Nesta agência, as máquinas são adaptadas com comunicação por voz. Quando aciona o fone de ouvido e insere o cartão bancário, Justino já é identificado como um cliente especial. Só as pessoas com deficiência visual é que tem o cartão em alto relevo para que justamente o caixa eletrônico, ao você inserir o cartão, ele identifique que é um deficiente visual, está utilizando a máquina e libere o sistema de áudio. Quando o autoatendimento começa, a tela fica escura para impedir que outras pessoas vejam as senhas digitadas. O deficiente visual recebe todas as orientações pelo fone de ouvido. No caso deste banco, Justino ainda tem uma chave de segurança especial para confirmar as operações. É uma máquina de senha, né? Neste banco chama-se chave de segurança, né? Porque nós temos a senha pessoal, que é do cartão, que você utiliza normalmente, e uma chave de segurança, que é uma segurança a mais que o banco disponibiliza para os clientes. E essa aqui para o deficiente visual em áudio. O projeto, que já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, determina que todas as agências bancárias do país tenham atendimento em braille ou atendimento sonoro para deficientes visuais como o Justino. Justino, qual que seria o benefício maior para os deficientes de um projeto como este? Bem, um projeto como esse tende a beneficiar bastante os deficientes visuais, que trará muita independência e autonomia na utilização dos serviços bancários, como, por exemplo, um caixa eletrônico. O projeto vai ser analisado agora pela Comissão de Direitos Humanos e depois segue para o plenário. A partir de aprovada, a lei fixa o prazo de 1 ano para que os bancos instalem os sistemas de atendimento. É a busca da dignidade para os portadores de deficiência. Avançamos bastante desde a Constituição de 88, mas há ainda vácuos que devem ser preenchidos. Essa proposta preenche um vácuo, obrigando o sistema Braille nos caixas eletrônicos e todo o sistema financeiro. A Revista vai a um breve intervalo. Voltamos em instantes com muito mais informações. Até já. A qualquer hora, a RVC Internacional traz mensagens de fé, paz e esperança que vão elevar e glorificar o seu dia. Só aqui, na RVC Internacional. Na RVC Internacional, você acompanha a melhor programação da sua televisão, com música, esporte, jornalismo, informação e a palavra do Senhor. Fique ligado na sua RVC Internacional.